Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, neste estudo bíblico é realizada uma ceia e você está convidado a participar desta ceia do Senhor Jesus Cristo conosco. Basta que você coloque aí, prepare na sua casa os elementos, chame os seus familiares para participar também, né? Quem quiser é muito bem-vindo a participar da mesa do Senhor Jesus Cristo conosco. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós estamos no coração nesta tarde, aonde estaremos trazendo uma palavra renovada do Senhor Jesus para os nossos corações, uma palavra que eu vou dizer de imediato revelada e que vai trazer coisas grandes para a nossa vida espiritual. Na sexta-feira, quando o Senhor Jesus me deu esta palavra, eu conversava com alguns irmãos e irmãs e eu disse que estava escrevendo essa mensagem em prantos e de lá para cá eu tenho meditado naquilo que o Senhor Jesus tem dado e é algo muito maravilhoso. E eu tenho certeza que você que está aí, que veio com seu coração aberto, vai ser renovado, vai ser agraciado. E nós hoje não vamos colocar esta palavra na série Jesus e a Mulher, porque na verdade ela não se adapta ali, né? Mas eu creio que é uma palavra que você vai receber no seu coração e eu vou estar pedindo agora para nossa irmãzinha Duda, essa menina amada do Senhor Jesus, para que ela esteja fazendo essa oração nas suas palavras e que Deus, o Pai, venha nos abençoar grandemente. E vou estar dando estudo e em seguida eu pedi para o pastor Glauber estar ministrando a ceia, porque sei que ao final desta mensagem o coração vai estar alegre e agradecido por poder participar mais uma vez da ceia do Senhor Jesus. Irmão, nós vamos estar falando hoje sobre livramentos. Como os irmãos sabem, nós tivemos um livramento muito tremendo no final da semana passada. Hoje está com 8 dias e Deus tem falado fortemente sobre isso no meu coração. Então vamos orar com a nossa irmã Duda e que Deus abençoe a todos que já estão conosco e nós agradecemos a Deus pela sua vida e pela sua participação nesse trabalho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Olá, irmãos, graça e paz. Boa tarde. Eu já vou iniciar minha oração e eu tô um pouquinho nervosa, que é a primeira que eu tô fazendo. Querido Pai, agradeço por mais um dia com a minha família, agradeço por estar aqui em comunhão com os meus irmãos. Espero que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor abençoe esse estudo, que mostre verdades, que abra os nossos olhos para muitas coisas, que o Senhor abençoe a cada pessoa que está ouvindo, ou aquele que já está para escutar ou vai escutar depois, tá? Que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor Graneiro, que abençoe o nosso pastor Glauber e a todos os irmãos, tá? Muito obrigada por estar aqui todos reunidos, tá? E eu sei que esse estudo vai ser muito abençoado. E é isso. Amém.
Amém, glórias a Jesus. Aí foi a oração da irmã Duda, disse que estava nervosa, porque é a sua primeira oração aqui, né, juntamente conosco, mas é uma bênção, nós precisamos estar juntos, né, com esses jovens maravilhosos que Jesus tem colocado no nosso meio. E olha aí todos os irmãos participando, glórias a Jesus, né? Irmã Duda primeiro, depois entrou o pastor Glauber, a irmã Claudineia, a irmã Miriam, a Cibele, a irmã Cida, a irmã Carmen, a irmã Ruth, oh, glórias a Jesus, né? A irmã Cidinha aí conosco, bastante gente participando da ceia. Bem, meus irmãos, então, nós vamos diretamente ao assunto proposto pelo Reino de Deus para nós nesta tarde, eu não tenho dúvida nenhuma, e uma palavra que o Senhor Deus nos deu aqui, ela está escrita no livro de Tito, é um livro bastante pequeno, né, onde o apóstolo Paulo escreve para o nosso irmão Tito, e tem algo aqui que nós precisamos meditar nesta tarde, aprender, colocar no nosso coração, se alegrar, porque como eu disse para os irmãos, da hora que foi revelado isso para mim, eu tenho sentido no meu coração muita alegria, muita paz com essa palavra, com isso, esse mistério que o Senhor Jesus está dando para nós nessa noite, nessa tarde, como revelação, e eu quero que os irmãos fiquem aí atentos. Nós vamos estar falando sobre livramentos, né? E eu já diria para os irmãos agora de saída que são muitos os livramentos que o Senhor Jesus tem dado para nós. Alguns nós descobrimos, né? Ficamos sabendo, eles ficam aparentes, outros nós nem sabemos e o Senhor Jesus nos guarda, nos livra. Então nós fomos levados aí pelo Espírito Santo de Deus o Pai, pelo Senhor Jesus, para meditarmos no versículo que está no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 14. E eu quero que os irmãos, as irmãs, peguem a sua Bíblia. Hoje nós temos conosco aí também o irmão Edilson, que é tio do nosso querido pastor Glauber. Depois também nós vamos orar por outro tio dele que ontem teve um AVC. E Jesus vai dar o livramento para ele, eu tenho certeza. Então, irmãos, eu vou fazer um outro áudio já para ler com os irmãos. Livro de Tito, capítulo 2, glórias ao Senhor 14. Jesus. Eu esqueci aqui da irmã Vilma, que está aqui conosco, e ela já me deu uma bronca aqui. Mas glórias a Jesus. Estamos num número bom para participarmos da ceia. Eu tenho certeza que alguns irmãos ainda vão chegar, o irmão Vantuir e outros irmãos vão chegar para estar participando dessa ceia conosco. Irmãos, o texto que o Senhor Jesus me levou a meditar e considerar, ele está no livro de Tito, no capítulo 2, o qual livro ele só tem 3 capítulos. No capítulo 2, no versículo 14, tem uma palavra muito conhecida, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo para o irmão Tito, ele diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E eu digo para os irmãos que nós precisamos começar meditando em alguma coisa aqui. Eu disse que tem uma palavra que ela, nesse versículo, que ela não consta nos originais, mas eu quero começar dizendo para os irmãos que nessa primeira frase do versículo está dizendo
Glórias a Jesus. O pastor Glauber aqui diz que a mãe dele foi para a casa da vizinha Esther, de lá também participarão conosco. Maravilha! Glórias a Jesus, pastor Glauber. Então diz assim, o versículo começa assim, o qual se deu a si mesmo por nós. Então esse versículo está dizendo, está nos chamando a atenção, que o Senhor Jesus deu a vida dele, ele quis dar a vida dele por nós, e nós precisamos entender isto. E depois diz, para nos remir de toda iniquidade. E diz mais, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Irmão Vantri chegou, glória a Jesus, chegou na hora, irmão Vantri, chegou na hora. Então, irmãos, aqui, o texto em si, se nós lermos todo o capítulo, nós vamos entender que o texto está dizendo para nós que tudo que nós precisamos então pedir, né, a revelação do Espírito Santo para nos trazer a verdadeira palavra, na verdade, como foi escrito. Então, irmãos, essa palavra especial, ela não consta nos originais, porque ela desvirtua, na verdade, o versículo. Então eu tenho aqui outras Bíblias, né, mais próximas dos originais, e eu vou fazer um outro áudio e eu vou estar lendo em outras Bíblias aqui para os irmãos entenderem o porquê que essa palavra especial, ela não consta nos originais. Muito bem, meus amados irmãos. Então eu preciso que os irmãos prestem muita atenção nessa palavra, para que não haja mal entendido, mas nós precisamos chegar mais próximo da realidade. E como eu tenho dito para os irmãos, depois que nós começamos a pedir para o Senhor Jesus, para que a palavra dele saia do papel e entre em nós, passamos a entender algumas coisas com maior clareza, e quando o Espírito Santo quer falar conosco, ele nos leva ao texto e mostra que ali tem algo que foi acrescentado, ou que foi tirado, ou que foi mudado. E eu vou ler esse mesmo versículo de Tito, capítulo 2, versículo 14, eu vou ler na Bíblia Judaica, na BJC, para os irmãos verem como que está escrito aqui. E diz assim, ele se entregou por nós, a fim de nos libertar de toda violação da Torá, que é a antiga aliança, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, desejoso de fazer o bem. Meus irmãos, aqui os irmãos puderam perceber que desapareceu a palavra povo especial. Eu vou ler também na Bíblia de Jerusalém, que está um pouquinho diferente, mas também para os irmãos entenderem. Olha lá, o qual se entregou a si mesmo por nós, para remir-nos de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence, zeloso pelas boas obras. E eu poderia ler aqui na Bíblia textual, enfim, o pastor Glauber tem lá também, se ele quiser colocar aí, pode ficar à vontade, mas a palavra especial, ou seja, né, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, irmãos, o que nós precisamos entender? Que todo o testamento do Senhor Jesus,
leva ao nosso entendimento que toda honra e toda glória é para ser dada ao Senhor Jesus. E quando o apóstolo Paulo falou essas palavras, ou escreveu lá para o nosso irmão Tito, ele não queria dizer que nós recebemos a bênção porque nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. E eu pude entender isso, irmãos, exatamente pelo livramento que o Senhor Deus nos deu no sábado passado, porque eu diria para os irmãos que se fosse por eu ser uma pessoa especial, né, por ser pastor, uma pessoa especial por estar no grupo de líderes ou no grupo de discipulados, eu diria para os irmãos que não teria motivo para eu ser livre de um acidente. Mas o que nós precisamos entender hoje é que quando nós lemos esse versículo e nós colocamos no nosso coração que nós somos um povo especial, você e eu, vou dizer agora para que você entenda, foi exatamente isso que o Espírito Santo nos deu, dizendo que nós transferimos a glória do Senhor Jesus para os nossos atos, para a nossa glória. Então, irmãos, o que veio de revelação neste versículo é que nós precisamos levar a glória e a honra para o Senhor Jesus. Eu vou para outro áudio para continuarmos. Muito bem, meus irmãos. Então, vejam que esse versículo 14, nas nossas Bíblias, né, João Ferreira de Almeida e outras mais, Bíblia Linguagem de Hoje, e outras, e mesmo as Bíblias judaicas aqui, elas dão ênfase, começando o versículo dizendo assim: o qual se deu a si mesmo por nós. E é aqui, meus irmãos, que está o segredo de todos os livramentos que eu e você, que nós temos todos os dias, e eu vou dizer até mesmo no dia de hoje. O livramento que nós temos, ele não se resume naquele dia, ou naquela hora, ou naquele momento que ele está acontecendo, mas eu vou dizer para os irmãos, o nosso livramento, seja ele qual for, ele já foi ganho exatamente nessa frase, o qual se deu assim mesmo por nós. Quando Jesus vai para a cruz, irmãos, ele está trocando a vida dele pela nossa vida. E é aí que está o segredo para nós entendermos que, e para você e para mim termos a confiança de que nada pode tocar a nossa vida. Nada pode tocar a nossa vida. Eu vou repetir, para que os irmãos entendam. Nós não podemos ficar enganados, achando que nós somos diferentes, que nós somos um povo zeloso, que nós somos um povo de boas obras, e por isso as coisas não acontecem. E eu vou dizer de novo para os irmãos, se depender da nossa justiça, o apóstolo Paulo disse, é trapo de imundícia. E eu quero dizer para os irmãos que
esse acidente que teve no sábado passado, caiu uma árvore aqui de um terreno vizinho e ela caiu do lado do meu terreno e ela era muito grande, enorme, e eu estava apenas a 5 metros dela e eu tinha passado com o meu carro apenas 1 minuto e eu estava fechando o meu carro no lugar que eu deixei e ela caiu a 5 metros de mim. E ela poderia ter caído em cima de mim na hora que eu passei com o carro, ela poderia ter caído na hora que eu estava parado fora do carro, ela poderia ter caído quando eu estava descendo para casa. Enfim, eu pude entender que o Senhor Jesus já ganhou para nós todos os livramentos, todos aqueles que você precisa, todos aqueles que já era para ter acontecido com você e não aconteceu, ou todos aqueles que eram para acontecer nesse dia também não aconteceram, e aqueles que vão vir pela frente. Você precisa crer nessa palavra que diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu. E aí tem uma vírgula. Depois diz: zeloso de boas obras. E eu vou dizer para os irmãos, não é você e nem eu que somos especial e zeloso e de boas obras, mas é o Senhor Jesus, porque o texto começa dizendo que ele deu a si mesmo por nós, e eu vou complementar dizendo: e o diabo não pode nos tocar. Eu quero levar aos irmãos a alguns outros textos para nós entendermos esta posição do Senhor Jesus para nos guardar. E vou dizer para os irmãos: a cada acidente que estiver na tua frente para acontecer, ele já foi pago, ele já foi ganho, e nada pode acontecer. Então, quando no livro de Tito diz: o qual deu a si mesmo por nós, fez uma troca. E agora então, quando ele vai para a cruz, que ele faz esse milagre, ele troca a vida dele por nós, agora ele ganha na cruz todos os livramentos que nós precisamos, todos, e o galo cantou. Glórias a Jesus. Então, irmãos, nós vamos em Mateus 28, cantou a segunda vez, vai cantar a terceira. Então, irmãos, nós vamos para o livro de Mateus, o capítulo 28, cantou a terceira vez. Glórias a Jesus. Mateus, capítulo 28. Então, irmãos, aqui o último versículo, Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, está escrito assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não sei se você pode entender isto, mas se dependesse de você ser um povo, uma pessoa zelosa pelas coisas de Deus, ou mesmo se você fosse
deveras alcançado pelo reino e ser uma pessoa especial, e as coisas não acontecessem com você exatamente por isto, esse versículo não teria sentido. Porque aqui o Senhor Jesus, Mateus escreve o seu último versículo do livro de Mateus, e Mateus então ali, quando está se despedindo das coisas do Senhor Jesus, ele diz que o Senhor Jesus disse, está em letras vermelhas, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, irmãos, você tem que guardar as coisas do Senhor Jesus, sim, sem dúvida nenhuma. Você tem que ser uma pessoa diferenciada também. Mas eu quero dizer para você que os livramentos não têm a ver com aquilo que você é ou que você deixa de ser, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus se trocou por nós lá na cruz, e agora então, quando tem alguma coisa para acontecer conosco, é como se estivesse acontecendo com o Senhor Jesus, porque ele trocou a vida dele pela nossa vida. E hoje nós vamos tomar uma ceia muito maravilhosa, porque Jesus diz que a sua ceia é para a lembrança da sua morte. E isto que o pastor Luiz está revelando hoje para os irmãos, que o Espírito Santo revelou para nós, é para os irmãos entenderem que nós precisamos estar sempre agradecidos pelos livramentos do Senhor Jesus na nossa vida, porque não é mérito nosso. Nós não somos um povo especial e nem zeloso e nem de boas obras. Quem faz tudo isso é Jesus. Jesus sim é especial, é zeloso por nós e tem boas obras para conosco. Então aqui está Mateus, capítulo 28, versículo 20, as últimas palavras de Mateus. E nós vamos para o livro de Lucas, ainda aqui no capítulo 28, no versículo 18, diz assim, vamos para muito bem, meus irmãos. Aqui, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 18, para nós entendermos, diz assim, o Senhor Jesus falando, né? Mateus escreveu, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, irmãos, o livramento, ele está incluso nessas palavras que Mateus falou aqui, mas ele podia ter dito, olha, todo o livramento que você precisar aí na terra, que for acontecer, você vai estar livre, porque lá na cruz eu vou trocar a minha vida pela vida de vocês. Então, glórias a Jesus pela vida do irmão Vantuíra aí participando conosco. Então, irmãos, aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus diz, todo poder é me dado nos céus e na terra. Logo, irmãos, o que nós precisamos entender é que as coisas que estão previstas para acontecer, os livramentos, eles já estão ganhos para nós a partir da cruz do Senhor Jesus. E eu quero ler esse mesmo texto de Mateus 28, eu quero ler no livro de Lucas, no capítulo 24, também quando está terminando o livro de Lucas, Lucas 24, versículos 50 e 51, também no finalzinho de Lucas, Lucas escreve dizendo assim, e levou-os fora de Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado para o céu.
Esta foi a visão de Lucas. Quando o Senhor Jesus começa a se levantar da terra, nós já ministramos isso uma vez para os irmãos. Lucas olha para Jesus e Jesus está com as mãos levantadas na situação de abençoador. E é como se ele estivesse dizendo para os discípulos: eu vou assentar à direita do Pai, e de lá eu estou abençoando a vida de vocês. E nada pode acontecer. Esta é a palavra do Senhor Jesus para nós sobre o livramento. Então, eu quero dizer para os irmãos o porquê que o Senhor Jesus nos mandou falar esta palavra para os irmãos. Porque muitos precisam de um livramento de um acidente, outros precisam de um livramento de uma enfermidade, de uma cura, outros porque a árvore pode cair na cabeça, enfim. Cada um de nós, em certa oportunidade, precisamos de um livramento. E o Senhor Jesus me fez entender que quando ele vai ao tanque de Betesda, ele encontra lá alguns enfermos e doentes, e ele olha lá um homem que estava naquela situação há 38 anos, e Jesus não o conhecia. Jesus nem mesmo sabia se ele era um homem especial, se ele era um religioso, se ele pertencia a algum grupo de crentes, se ele era um pastor, um missionário. Jesus diz para aquele homem: você quer um livramento? Você quer ficar curado? E aquele homem diz: sim, Senhor, eu quero. E ele disse: fique curado. Então aquele livramento Jesus deu a ele não pelos seus méritos, mas para a glória do Senhor Jesus. João, capítulo 5, versículo 6 ao 8. João 5, versículo 6 ao 8 diz assim, Jesus conversando com aquele homem. João capítulo 5, tanque de Betesda, Jesus vai passear naquele lugar, e eu digo para os irmãos que tanque de Betesda é porta das ovelhas, e se tinha esse nome é porque ele ficava, em um compartimento lá de um templo, de uma religião, e Jesus é convidado para ir lá, e a Bíblia diz que lá um anjo de quando em quando curava um. E aquele homem estava ali há 38 anos esperando pela cura. E o anjo lá, os anjos lá da antiga aliança, curava um para manter ali aquele tanque. E Jesus chegando lá não usa o anjo, Jesus não usa a água do tanque. Mas no versículo 5, do versículo 5 ao versículo... Capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim: e Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Esta foi a conversa entre o paralítico e o Senhor Jesus. E eu digo, se aquele homem fosse um homem especial, um homem zeloso, um homem de boas obras, não precisaria de Jesus estar ali, porque ele já estava ali à beira daquele tanque há 38 anos. Mas
A glória não pode ser para nós. Nós não podemos ficar achando, porque eu oro 3 vezes ao dia. É verdade, o apóstolo Paulo disse assim, Senhor, eu tenho um espinho na carne. E eu oro 3 vezes ao dia para que esse espinho vá embora, para que o Senhor tire de mim esse espinho. Jesus diz para ele, a minha graça te basta. Não é porque você é especial, porque você é pastor, não é que você é especial porque você ora, não. Se o livramento que tem que vir para a sua vida depender de você, meu irmão, eu vou te dizer, você está arruinado e eu estaria arruinado. Portanto, hoje nós vamos tomar uma ceia, como eu já disse, muito maravilhosa, muito tremenda, porque nós vamos lembrar o dia em que o Senhor Jesus troca a vida dele pela nossa. E então, nós lemos aí João, capítulo 5, versículos 6 a 8. E eu quero ler com você também quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, para que nós possamos se alegrar com isto. Se alegrar por saber que nós podemos viver uma vida sobre essa terra de livramentos, dos quais você não precisa ter nenhuma preocupação. Lucas, capítulo 8, versículo 46, em outro áudio. Glórias a Jesus. Irmão, desculpa aí porque o último áudio, ele ficou... Eu pensei que eu tivesse mandado o áudio, ele ficou aqui. E agora ele ficou sem algumas palavras no final. Mas eu já tinha mudado de áudio aqui, ele ficou aqui, eu não tinha mandado ainda para os irmãos. Então, meus amados irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 8... Jesus tem um encontro com a mulher do fluxo de sangue, né? Ou a mulher tem um encontro com Jesus, a mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher, ela, como mulher judia, ela não podia tocar em um outro homem, ela não podia fazer esse ato, mas ela toma coragem, ela diz, não, Jesus está passando por aqui, e se eu conseguir tocar apenas na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. E a Bíblia diz que essa mulher já tinha essa enfermidade há muito tempo, ela já tinha gasto muito do seu dinheiro, e agora então ela vai até onde Jesus está, e o versículo 46 diz assim, e disse-lhe Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E eu pude entender, irmãos, que em você e em mim, como humanos, nós não temos virtude nenhuma. E não podemos nos livrar nem mesmo de uma picada de uma formiga. Quanto mais de um acidente que muitas das vezes está programado para acontecer perto de você, ou às vezes até mesmo um bem material seu se vai, mas a tua vida, ela está guardada. E aqui essa mulher então, ela toca na orla dos vestidos de Jesus, e Jesus manda parar tudo, e ele diz, alguém me tocou.
E os seus discípulos dizem, mas Senhor, tem tanta gente aqui que te aperta. Ele fala, não. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher estava recebendo o livramento de uma enfermidade que o acompanhava há muito e muito tempo. Jesus foi glorificado naquele momento, porque quando aquela mulher toca no Senhor Jesus, ela recebe a cura. Mas, pastor, será que aquela mulher era uma pessoa especial, zelosa e de boas obras? Não. Aquela mulher era uma mulher qualquer. Ela apenas sabia que Jesus curava, fazia milagres, e ela foi com a sua fé e tocou. E Jesus sempre disse, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E é claro que você precisa ter fé, é claro que nós precisamos ter fé, mas essa ilusão de que você é livre, você tem alguns livramentos porque você é uma pessoa especial, porque isso, irmão, transfere a glória do Senhor Jesus, vou dizer de novo, para você. E isso não pode acontecer. Nós hoje precisamos aprender que em todos os livramentos, todos, seja ele em qual for a direção, a glória é para ser dada ao Senhor Jesus. Muito bem, agora nós vamos voltar lá para o livro de Tito, que tem mais alguma coisa que nós precisamos ver lá. No capítulo 3, vamos para outro áudio. Glórias a Jesus. Nós temos aqui a irmã Cacilda, que chegou, tem a Silvana, e glórias a Jesus, né? E tem a irmã Roberta, que saiu do grupo. Eu não sei quem é a irmã Roberta, mas glórias a Jesus, né? Que Deus guarde a vida dela e que ela possa estar na dependência da misericórdia do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, para nós continuarmos entendendo, como eu disse para os irmãos, a Bíblia está muito mudada e a teologia hoje, ela tira a palavra, coloca a palavra, muda palavras, e a palavra nesse versículo, né, de Tito, capítulo 2, versículo 14, nas Bíblias que tem a tendência aí mais original, nas Bíblias judaicas, não aparece esse fato de quando você lê 2,14, que diz, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Esse especial, irmãos, ligado aí a um povo seu, dar-nos a entender de que nós somos especiais e que você recebe algumas coisas porque você é especial, porque você ora, porque você clama, porque você jejua. Irmãos, irmãs, essas coisas precisam acontecer, sim, mas elas não te trazem o livramento enquanto você está aqui na terra, enquanto você está no corpo humano, você só é guardado porque o Senhor Jesus guarda você e a mim, porque Ele trocou na cruz do Calvário a vida dele pela nossa vida. Então, por isso que diz, o qual se deu a si mesmo por nós. Ele se deu, ele se trocou, hoje ele faz parte da nossa vida. E o livramento que nós obtemos para a nossa vida, como eu disse, seja em qualquer hora, em qualquer fator, o livramento que nós temos é porque o Senhor Jesus, sim, é especial, é zeloso,
é de boas obras e tem nos guardado com a sua vida. E agora nós vamos para o livro de Tito, do versículo 4 ao versículo 8, para você entender alguma coisa. Aqui, Tito capítulo 3, viu, irmãos? Um momentinho só, que eu estou, de fato e verdade, um tanto quanto emocionado, até para colocar para os irmãos aquilo que o Senhor Jesus, Deus o Pai e o seu Espírito Santo colocou no meu coração. Então, no livro de Tito, no capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 8, para você entender que a glória é de Jesus e não nós. Diz assim: Tito, capítulo 3, versículo 4. Glórias a Jesus. Olha lá, irmãos. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens. Agora escute bem. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Vamos entender esses dois versículos. Vamos para Jesus. Estamos lendo Tito, capítulo 3, o versículo 4 diz assim: Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, para com os homens. Então, irmãos, nós não podemos achar que algo de bom acontece conosco porque nós somos um povo especial. Jesus, ele cura, ele liberta, ele livra do acidente quem ele quer. E ele diz assim, olha lá, quando apareceu a benignidade de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Irmãos, aqui Paulo está explicando que você tem se livrado, que tem alguns livramentos na sua vida, não é por aquilo que você é, ou pela tua santidade, ou por você ser especial demais e querer ser melhor que um e que outro. Aqui está dizendo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, olha lá, e da renovação do seu Espírito Santo. Então, irmãos, você pertence a um povo do qual Jesus escolheu. E as obras do Senhor Jesus são obras especial, porque Ele é zeloso e Ele tem boas obras. E agora, então, Paulo, quando ele vai explicando para Tito, ele diz, olha, Tito, Jesus se deu por nós para nos remir de toda iniquidade. E quando ele chega no capítulo 3, que é uma continuação, ele diz, mas não fique achando aí que é pelas obras de justiça, olha lá, que houvéssemos feito. Ou seja, irmãos, não tem nenhum livramento que é porque você se lembrou de fazer uma oração pela manhã. O seu livramento, Paulo está deixando bem claro que foi lá na cruz. O seu livramento, Satanás ou o reino maligno não pode te tocar, porque Jesus foi para a cruz trocando a vida dele pela sua vida. Versículo 7, olha lá, livro de Tito, versículo 6 agora, versículo 6. Que abundantemente ele derramou sobre nós, por
Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para Tito que quando apareceu a benignidade de Deus na vida do Senhor Jesus, o nosso Salvador, quando isso apareceu, agora nós estamos livres das enfermidades, de tudo que vem sobre nós, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Jesus fez, porque toda a glória e toda a honra tem que ser dada a Ele e não a nós. Então ele diz, olha lá, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aqui, meus irmãos, o nosso Salvador, é aquele que está pronto para os seus livramentos. Não que esse livramento seja, Jesus está lá ao lado do Pai, e quando a árvore ia cair, Jesus falou ao Pai assim, Pai, livra lá o Luiz. Não. Esse livramento estava programado desde o dia que Jesus foi para a cruz e falou, eu tenho um povo meu, como diz no capítulo 2, no versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu. E isso basta, irmãos. Basta você saber que você faz parte de um povo que tem a possessão do Senhor Jesus, como diz aí a Bíblia textual, o pastor Glauber colocou aí como está escrito, diz nesse versículo que nós somos possessão, posse do Senhor Jesus. Então, irmãos, o teu livramento, não importa qual seja, e eu vou dizer, você já pode entender que até a morte não tem poder sobre você, e você também está livre da morte, eu já vou te adiantando por aqui, quanto mais de um acidente, de uma enfermidade. Então aqui nós estamos no livro de Tito, capítulo 3, lemos o versículo 4, 5 e o 6, vamos para outro áudio para lermos os glórias a Jesus. Livro de Tito, capítulo 3, então, versículo 7, versículo 8, nós estamos vendo aqui Paulo dizendo para Tito que ele não pense que os livramentos de Tito seria pelas suas obras de justiça, porque em outra oportunidade Paulo diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia, porque, irmãos, na mesma hora que nós oramos pelo nosso irmão, Jesus cura lá uma irmã, um irmão, daí a pouquinho nós estamos falando palavras que não agradam ao Senhor Jesus, e aí é nisso que Paulo está dizendo para Tito, olha, se dependesse da nossa justiça, não haveria livramentos. Então, Tito, capítulo 3, versículo 7, diz assim, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aqui está falando, irmão, que o Senhor Jesus, Ele vai te dar o livramento até na hora da morte, porque você é povo escolhido, possessão ou posse do Senhor Jesus. Então não pense que algo está ligado à sua justiça, como diz aqui o apóstolo Paulo, para que sendo justificados, não nas nossas obras. Olha lá, você é justificado pela graça do Senhor Jesus. Sejamos feitos herdeiros segundo a vida eterna. E diz o versículo 8, fiel é a palavra que os homens têm mudado, têm prostituído, têm adulterado. Fiel é a palavra
E isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Irmãos, a tua boa obra não pode te guardar, não pode ser um livramento na sua vida, mas ela mostra que você tem Jesus para os homens. Então, o pastor Luiz não está aqui dizendo que você pode viver de qualquer forma, que o Senhor Jesus vai te dar o livramento. Você pode até ter entendido isto, como alguns que estavam no nosso meio, saíram do nosso meio para fazer julgamento daquilo que nós pregamos. Mas nós estamos pregando a verdade. O apóstolo Paulo está dizendo para Tito, olha, procure sim fazer as boas obras. Sabe por quê? Porque elas são proveitosas aos homens. Alguém vai olhar para você e vai ver que você é de Jesus. Mas não pense que a sua justiça pode te trazer um livramento de um acidente, ou de uma enfermidade, ou da morte. Esse livramento, a glória, tem que ser para o Senhor Jesus. Então nós lemos aí, livro de Tito, capítulo 3, que é uma continuação do capítulo 2, aonde o apóstolo Paulo avisa para Tito, né, o versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu. E aqui para de falar de você e vai falar de Jesus, quando ele diz, zeloso de boas obras. O Senhor Jesus é quem zela por nós e tem boas obras, porque ele está assentado à destra de Deus o Pai, quando ele voltou para o céu. E aqui na terra, ele trocou a sua vida pela nossa vida. E nada, irmãos, eu vou dizer, nada desse mundo espiritual maligno pode nos tocar. Você pode estar muito próximo, mas nada. E eu já vou dizer aqui para as irmãs, os irmãos que estão doentes, nós tivemos essa semana orando pela irmã Cida, e eu vou dizer, irmã Cida, hoje, quando você tomar a ceia, com essas palavras que o Senhor Jesus tem revelado para nós, você vai ficar curada, porque o Senhor Jesus trocou a vida dele pela sua. E muitas das vezes você diz assim, pastor, eu não sei mais o que fazer para ser curada. Não precisa fazer nada. Você precisa crer que você faz parte do povo que o Senhor Jesus comprou para si. Vamos a outro áudio. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Nós estamos com nosso coração muito alegre e satisfeito por tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos feito enxergar na sua palavra. E quando, no livro de João, no capítulo 17, o Senhor Jesus está orando pelos seus discípulos, em João 17, no versículo 12, o Senhor Jesus diz assim, Pai, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, Judas, para que a Escritura se cumprisse. Irmãos, João aqui escreve aquilo que o Senhor Jesus está orando ao Pai. E quando Jesus está orando aos discípulos, mais abaixo ele vai também orar por nós. E ele diz, Pai, estando eu com eles
Olha lá. No mundo guardava-os do acidente, do desastre, de todas as coisas que estavam para acontecer. O Senhor Jesus diz: eu estando com eles, lá, eu guardava-os em teu nome, tenho guardado todos aqueles que me deste. Então, irmãos, o segredo hoje é você entender que você faz parte do povo santo e remido pelo sangue do Senhor Jesus. E a troca que ele precisava para ganhar para você todos os livramentos, ele faz na cruz, quando ele dá a vida dele pela tua e pela minha vida. E aqui então no livro de João, no capítulo 17, Jesus diz que quando Jesus estava com seus discípulos aqui na terra, ele guardava-os em nome do Pai. E ele diz: tenho guardado aqueles que tu me deste. E esta palavra serve também para nós nos dias de hoje. Jesus está falando. Jesus falou comigo na sexta-feira à tarde, à noite. E ele disse claramente: você não precisa se preocupar. Você está guardado. E eu digo para os irmãos que já em algumas vezes, em algumas oportunidades, eu tenho dito para alguns irmãos que eu não vou morrer de acidente. Nem tínhamos ainda essa revelação, não tínhamos ainda essa palavra. E eu dizia para algumas pessoas: eu não vou morrer de acidente, eu vou passar para a eternidade na minha cama. E agora, muito mais, eu vou dizer isto, porque o Senhor Jesus promete livramento enquanto Ele estiver conosco. E Ele diz: eu livro, em nome do Pai, vocês de todas as astutas ciladas do diabo. E aqui no livro de João, capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos e ora também por nós. Só basta nós crermos e mandarmos toda a destruição embora, seja ela enfermidade, seja acidente, como eu tenho falado hoje, seja o que for. Hoje, quando nós ceiarmos, nós vamos estar lembrando de que Jesus trocou a vida dele pela nossa vida. Irmãos e irmãs amados e amadas no Senhor Jesus, nós vamos ler agora uma mensagem que está no livro de Atos. E os irmãos sabem que o livro de Atos é para a igreja, como eu tenho dito, né? É o livro que foi escrito para a igreja judaica, mas é para a igreja, né? É para os judeus messiânicos. E também fala conosco. É que o apóstolo Paulo é quem prega, né, para os gentios. Então o livro de Atos foi pregado pelos discípulos e não saiu lá, né, da Judéia. Então, mas é para a igreja. Então no livro de Atos, no capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 10, tem uma mensagem para nós nesta tarde. Diz assim o versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, entendam bem, Paulo estava preso, e Paulo estava em uma situação que, vamos dizer, nem dava para orar. Pedro estava preso, mas a igreja orava por ele. E aqui então diz: a igreja fazia contínua oração
por ele a Deus. Isso nós devemos fazer, sim. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias. Olha lá. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Irmãos, preste atenção no livramento que o Senhor Jesus dá para Pedro. Pedro estava dormindo, ele não estava de joelho orando. Pedro não se apresentava diante de Deus como um homem especial, zeloso e de boas obras, se bem que as obras dele não eram má. Ele foi preso exatamente porque pregava o evangelho, mas o texto está dizendo que na hora do livramento, Pedro estava dormindo. E eu diria, o que Pedro poderia fazer por ele mesmo? Estava preso, guardados por 2 guardas e por 2 algemas. E o Senhor Jesus diz para Pedro: é comigo. Pedro, não se preocupe, porque agora é comigo. E aqueles 2 soldados, eu creio que dormiram. E a Bíblia diz que aquelas algemas caíram das mãos de Pedro. Não era uma algema, não bastava uma, era 2. Mas a glória é do Senhor Jesus. E diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, as algemas. Então, irmãos, veja que Pedro estava num sono profundo. Mas o Senhor Jesus estava acordado. E ele subiu para o céu com as mãos levantadas. E ele diz aqui na sua palavra, porque nada, irmãos, que ficou escrito na Bíblia, nada é por acaso. Se bem que eu tenho dito que os teólogos têm mudado a Bíblia, e estou escrevendo sobre isso. Os teólogos têm prostituído a palavra, têm tirado do original, mas Jesus tem nos mostrado da forma que ele quer. E diz então aqui, no versículo 7, que os soldados então, que estavam ali, nada viram, porque veio uma luz muito forte e deixou eles como que cegos. E também 2 algemas que estava colocado na mão de Pedro, para que Herodes fosse lá fazer o julgamento de Pedro. E Jesus falou: não vai não. O livramento é comigo. E aqueles 2 guardas ficaram como cegos. E as algemas caíram. E o versículo 8 diz assim: e disse-lhe o anjo: Pedro, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Irmãos, Pedro não estava sabendo nem o que estava acontecendo ali. Pedro estava dormindo. Vamos para outro áudio. Glórias a Jesus. Atos, capítulo 12, nós estamos lendo, nós lemos agora o versículo 8, que diz, né? E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança
às costas a tua capa e segue-me. Irmãos, o anjo estava ali mandado pelo Senhor Jesus. E Pedro acorda no meio do sono, ele achou que estava sonhando. Ele nem estava esperando que aquilo fosse acontecer, ou mais, ele esperava que Herodes viesse ali para entrevistá-lo, né, para julgá-lo ali por aquilo que ele tinha feito. Mas o Senhor Jesus providenciava para Pedro um livramento. E diz aqui que o anjo acorda, toca nele e diz: Pedro, você nem sabe o que está acontecendo, mas faz o seguinte, veste a tua sandália aí, olha lá, cinge-te, põe a tua roupa, põe a sandália e fica de pé, porque Jesus quer te dar um grande livramento. E o versículo 9 diz assim: e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Pedro nem sabia o que estava acontecendo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro achava que era uma visão do reino espiritual. Pedro nem estava entendendo que era real. E no versículo 10 diz assim: e quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá porta à cidade. Então preste bem atenção, meus irmãos. Tinha 2 guardas em volta de Pedro. Tinha 2 algemas segurando Pedro. Pedro estava dormindo quando é acordado pelo anjo. E é dito para ele: se veste, pega a capa, põe nas costas, põe a sandália, porque você vai caminhar. E aí diz então que eles chegam a uma porta de ferro. E agora então Pedro, já acordado, deve ter pensado: agora pronto, agora não vai ter jeito. Os 2 guardas ficaram para trás, as algemas caíram, mas tem uma porta de ferro que dá para a cidade, ou seja, deixava Pedro livre. Aí diz assim: o qual se lhes abriu por si mesmo. A porta de ferro, está escrito, a porta de uma cadeia, de uma prisão, que dava para a rua, estava fechada, trancada, muito bem trancada, e de repente aquela porta de ferro se abriu para que Pedro recebesse o seu livramento. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E aqui, irmãos, nós vemos um grande livramento de Pedro, porque aqui no versículo 9 diz, né? E saindo eu seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, antes da porta de ferro, tinha 2 turmas de guardas que também não viram o que estava acontecendo. Pedro estava muito bem guardado, mas melhor que isso era o livramento do Senhor Jesus. Então, passando por 2 guardas, né, por 2 turmas de guarda, chegaram à porta de ferro, e aquela porta de ferro se abriu, como diz aqui, por ela mesma. Comando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus comandando aquela situação de livramento, mandando lá o anjo para fazer lá o trabalho, tira Pedro de toda aquela vigilância, põe ele de frente com a porta de ferro, e quando
Pedro pensa, agora não vai dar mais, acabou, é final da linha. A porta se abre por si só. E aqui diz o texto, o versículo 10. Muito bem, meus irmãos. Então, aqui no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 10, diz, né? E quando passaram a primeira e a segunda guarda, né? Tinha, dentro do presídio, tinha 2 turmas de guardas, além dos 2 lá que estavam em volta de Pedro. Herodes mandou segurar lá Pedro bem seguro. Olha lá, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, abriu sozinha. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele, falou, Pedro, você está livre. Veja, irmãos, que nenhuma situação aqui dependeu de Pedro. Aqui a minha Bíblia não diz que isso aconteceu porque Pedro era um homem especial, zeloso e de boas obras. Mas aconteceu porque Jesus é quem nos dá o livramento. E volto a dizer, não vá sair dizendo por aí que o pastor Luiz disse que você não precisa ser especial, ser zeloso, ser de boas obras, é claro que precisa, mas isso nós deixamos claro aqui pelas Escrituras, que é para que os homens vejam e você seja a luz. Mas aqui a Bíblia diz que o livramento vem do Senhor Jesus. E no versículo 11 diz assim, e Pedro, tomando para si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor Jesus enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo que o povo dos judeus esperavam. Jesus livrou Pedro de uma sentença, de um julgamento que Herodes faria contra ele. Mesmo ele estando preso, algemado, cuidado, o Senhor Jesus mandou lá o seu anjo e libertou Pedro daquela situação. Então, meus irmãos, nós já estamos terminando e eu vou dizer para os irmãos, não importa qual seja o livramento que você precisa, não importa, o que você precisa a partir de hoje é ter a sensação de que você pertence a um povo que é possessão do Senhor Jesus e que Ele trocou a vida dele pela nossa e que nada pode acontecer com você. Você vai estar sendo livre pelo Senhor Jesus. E vou dizer de novo, irmãos, não que esse livramento seja numa hora que você esteja bem. Ah, irmãos, olha, eu estava bem, eu hoje orei pela manhã, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Paulo disse, não pensa que é pela tua justiça. O teu livramento, Jesus já ganhou ele há 2000 anos atrás. Há 2000 anos, Jesus te livrou de Satanás, de todas as coisas que Satanás poderia te prender. Ele pode ter lá os seus soldados, as suas algemas, a sua porta de ferro, mas quando o Senhor Jesus quer te dar o livramento, para a glória e honra do seu nome, e não para a nossa glória, agora sim, você vai estar livre. E nós vamos agora para o último texto que vamos ler no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2. Meus irmãos, a minha internet hoje aqui está uma bênção, né? Aqui, ultimamente, tudo está uma bênção. Tudo tudo que é matéria, né? Tudo que é matéria
Só Jesus na causa, só a nossa vida e o nosso livramento que está nas mãos do Senhor Jesus. Então veja bem, irmãos, veja bem. Hoje a nossa internet aqui só está nos dados móveis, né? Estamos sem Wi-Fi. E foram 2 áudios juntos, né? Foram 2 áudios que quando eu mandei foi os 2 juntos. Mas glória a Jesus. Vai ouvindo aí e glórias a Jesus por isso. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, aonde foram os irmãos judeus messiânicos, aqueles que saíram da lei e foram para o Messias, foram para a graça, reconheceram que o livramento está nas mãos do Senhor Jesus. Eles escrevem aqui no capítulo 12, versículo 2, e diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E eu colocaria aqui com as suas mãos levantadas. Então, irmãos, para que você tome uma ceia abençoada, para que você possa entender o propósito do Senhor Jesus, aqui os nossos irmãos judeus messiânicos estão dizendo que você não deve olhar para as lutas, para as tribulações ou para aquilo que tem te prendido. Você precisa somente olhar para Jesus. Quem é ele? Autor e consumador da fé. E diz mais, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas. Meus irmãos, esta palavra é muito grande. Preste atenção. Jesus, lá quando ele estava para ir para a cruz, ele sentia gozo na sua alma por saber que ele estava trocando a vida dele pela tua vida, a alma dele pela tua alma. E aqui diz, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas que fizeram com ele. Olha lá. E assentou-se à destra do trono de Deus, de onde sai todo o poder, para o teu e para o meu livramento. E agora eu passo a oportunidade para o pastor Glauber, que vai estar fazendo a ministração da ceia. E eu creio que o seu coração, assim como o meu, está agraciado, está alegre por entendermos que nós somos livres, não porque somos um povo especial e zeloso e de boas obras, não é por isso. Nós somos livres exatamente porque o Senhor Jesus trocou a vida dele pela nossa. E se dependesse de nós para qualquer um desses livramentos, dos quais eu já tive muitos na minha vida, posso falar isso aos 68 anos e dizer para os irmãos, todos os livramentos foram ou vieram das mãos do Senhor Jesus e continuarão vindo. E eu agradeço a Deus o Pai por essa grande oportunidade, esperando as palavras que o Senhor Jesus vai colocar na boca do pastor Glauber, para nós estarmos ceando em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde para todos os irmãos e irmãs.
e glórias a Jesus por esse estudo bíblico tão tremendo, né? É um estudo bíblico ministrado com testemunho de vida, né? Testemunho, a gente sabe que é falar, né, daquilo que nós vemos e cremos. E nós sentimos aí nesse estudo o testemunho que o pastor Luiz dá em relação ao Senhor Jesus Cristo. E eu falo isso não como mérito, né, ao pastor Luiz, mas o mérito que prova, né, que Jesus ele está vivo e ele habita em todo aquele que guarda a sua palavra, né, irmãos? E eu confesso que quando antes, né, o pastor Luiz, antes de começar o estudo bíblico, o pastor Luiz me fez aqui o convite, né, e também me passou aqui a informação de que eu poderia estar ministrando a ceia, e eu confesso que deu um frio na barriga, exatamente como a irmãzinha Duda, né, testemunhou na oração que ela fez. E é claro que, embora já tenha alguma experiência, né, em passar estudo e orar e fazer a obra, enfim, é sempre uma responsabilidade muito grande falar do Senhor Jesus, como o pastor diz, a glória é toda de Jesus, né? Então, meus irmãos, o que nós podemos falar aqui nesse momento tão maravilhoso, né? Os irmãos já estejam aí se preparando, né? Porque nós vamos fazer aqui a ceia do Senhor Jesus. Então, os irmãos estejam preparados aí com pão, com suco de uva, né? E o que eu poderia falar, né, diante de tudo que nós ouvimos e aprendemos aqui nesta tarde, né, irmão? Que, bem como o pastor Luiz terminou aí o estudo dizendo, vamos aguardar para saber o que Jesus colocou na boca do pastor Glauber. E é exatamente, irmãos, eu não tinha nada preparado e no discorrer aqui do estudo bíblico é que Jesus foi ministrando no meu coração como ele ministrou no coração de cada um de vocês. E eu creio que nós estamos saindo, né, desse estudo, da ceia, né? Daqui a pouquinho nós vamos fazer a ceia. Nós estamos saindo diferente, transformado, entendendo as coisas espirituais. E eu creio que Jesus, ele não quer mais que a gente seja, né, irmãos, miseráveis espirituais. Nós precisamos ser fartos, né, da palavra de Deus. Irmãos, nós vamos para o momento da ceia. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu quero ler para vocês, meus amados, alguns versículos aqui. Eu não quero me alongar muito, porque o estudo bíblico ele falou por si, né? Mas aqui ainda no versículo 17, Jesus, ele diz: Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Versículo 18: Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Que tremendo, não, irmãos? Aqui, uma expressa manifestação do amor de Deus por nós. Aqui, então, Jesus, ele expressa, entre tudo o que foi falado aqui hoje, também Jesus expressa o maior livramento sobre a vida de um ser humano, que é o medo da morte. E se eu posso contar aqui um testemunho, eu quero aqui contar um testemunho, né, irmãos, baseado nesse estudo bíblico e nas palavras de Jesus que acabamos de ler. Mas é claro que nós nos alegramos muito com tudo aquilo que Jesus ele tem nos revelado. E quando nós abrimos o Evangelho, a palavra de Deus, a nossa vida, né, a gente percebe a nossa vida se encaixando com os versículos, porque são palavras que fazem parte de nós. Então, um testemunho que ele aconteceu na minha vida algum tempo atrás, eu já era convertido ao Evangelho de Jesus, eu ainda não tinha o ministério de pastor, mas já estava muito feliz com tudo que Jesus vinha transformando na minha vida, e um certo dia eu estava indo para o trabalho, né, eu moro muito próximo aqui do meu local de trabalho, né,
e muitas das vezes vou de bicicleta, né? Ou mesmo a pé. Hoje confesso que às vezes eu vou de carro também. Só que na época eu não tinha carro. Então, naquele dia eu estava a pé indo para o trabalho. Era madrugada, né? Estava tudo muito escuro, né? E eu muito feliz, lembrando das coisas que Jesus estava colocando no meu coração, a transformação que estava acontecendo. E de repente passou por mim um homem, né, de bicicleta, irmãos. E ele também estava lá seguindo o caminho dele, provavelmente indo para o trabalho. Mas, irmãos, o fato é que mesmo com o meu coração cheio de alegria, eu tomei um susto, irmãos, que arrepiou todos os pelos do meu corpo, né? E isso, irmãos, a ciência, ela explica, né, dizendo que existem aí mais de 30 trilhões de células no nosso corpo que nos avisam quando nós estamos em perigo, né? Seja qual for o contexto, né? Ou a circunstância, existem aí mais de 30 trilhões de células no nosso corpo que nos avisam. E eu acredito, irmãos, que é aqui que está o grande segredo para que nós venhamos a glorificar o nome de Jesus, porque é uma batalha contra o nosso próprio corpo, irmãos. A nossa mente, ela está sendo transformada, né? O nosso coração está sendo moldado pela palavra de Deus, mas o nosso corpo combate contra essas coisas. Então, a nossa fé precisa também combater contra essas coisas. O nosso corpo, quando ele tem algumas reações como essa, nos avisando que estamos em perigo, né? Aquele calafrio, aquele frio na barriga, aquele arrepio no corpo, quando nós nos deparamos com uma situação aonde entendemos que corremos risco, às vezes a gente não consegue nem ter a consciência disso, só que o nosso corpo está ali lutando para mostrar para nós que estamos à beira da morte, né? Como eu disse, a ciência explica isso dizendo que existem mais de 30 trilhões de células, né, que nos avisam, né, o corpo dá um start, né, para falar que nós estamos em perigo. Mas aqui, segundo as palavras de Jesus em João, capítulo 10, o Senhor Jesus, ele declara aqui o maior livramento que nós temos e que nós podemos receber, que ele dá a sua própria vida para tornar a tomá-la. Aqui o contexto, então, Jesus falava com alguns religiosos, mas Jesus também, ao falar as suas palavras, dizia que ele tinha ovelhas que o seguiam e que ele iria dar a sua vida pelas suas ovelhas. Ele tinha poder para dar e poder para tornar a tomar. E nós sabemos que aqui Jesus fala com relação à ceia, com relação ao fato de Jesus ter ido para a cruz, passar pela morte, vencer a morte. Então, meus irmãos, é aqui que nós precisamos guardar a nossa fé, sabendo que Jesus, ele é fiel, ele tem nos guardado, ele tem caminhado conosco todos os dias. Nós é que temos que nos colocar na posição como filhos de Deus, guardados, né, assumindo, tomando posse da glória de Jesus sobre as nossas vidas. E como eu falei, houve um dia onde eu andava, né, muito feliz na rua, em direção ao meu trabalho, né, talvez ali imaginando algo por mim mesmo, na minha limitação, e quando eu tomei um susto, né, muito grande, porque pensei que iria ser assaltado, alguma coisa do tipo, mas então o meu corpo todo ficou arrepiado, mas para entendermos que Jesus, ele nos livra de tudo e, sobretudo, do medo da morte. Se Jesus ele é capaz de trazer tantos livramentos para nós, como nós vemos na palavra, quando nós vemos aí no testemunho dos nossos irmãos, hoje foi pela vida do pastor Luiz, por que então nós ainda somos tão duvidosos, né, com relação às promessas que a palavra traz para nós, que Jesus trouxe para nós e que estão registradas na Bíblia? Então, irmãos, nós vamos para a ceia
com essa fé, com essa convicção, nós vamos para a ceia pedindo a Jesus, né, que aumente a nossa fé, que aumente a nossa capacidade de crer, de confiar na sua palavra, tá bom? Então, quero convidar os irmãos aí que estejam aí com os elementos, o pão e o suco de uva aí já preparado. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, irmãos. O apóstolo Paulo, escolhi hoje ler aqui, fazer a ceia, né? 1 Coríntios, capítulo 11, porque poderia ter escolhido, né, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, como estamos habituados, mas é para deixar bem claro que Paulo, como uma testemunha fiel a Jesus na sua época, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Muito bem, meus irmãos, eu estou aqui com pão nas minhas mãos, eu creio que vocês também. Nós vamos agora dar graças, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eis aqui o pão, Pai, um pão físico, um pão material, mas que pela Tua palavra, Pai, acreditando, confessando esse estudo bíblico sobre as nossas vidas, Pai, reconhecemos o Teu livramento sobre nós. Por isso agora nós oramos, Pai, e já não concordamos que este pão que está em nossas mãos é matéria, mas agora nós cremos pela Tua palavra que este é o Teu pão, ó Pai querido, é o corpo de Jesus que está diante de nós, o corpo que foi entregue pelos nossos pecados, conforme lemos e concordamos em João capítulo 10. Senhor Jesus, obrigado por dar a Tua vida e tomá-la de volta, porque nisto ficou provado o Teu amor e o Teu livramento para conosco. Senhor Jesus Cristo, nós lançamos por terra agora toda a incredulidade e toda a desconfiança que nós temos no nosso coração, todas as setas de Satanás contra a promessa da Tua palavra, nós colocamos agora, Pai querido, nas Tuas mãos e confessamos que tudo cai por terra agora, ao participarmos do Teu corpo, ó querido Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai querido, nós te agradecemos e em nome de Jesus nós vamos agora participar do Teu corpo, que é o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, glórias a Jesus, meus amados irmãos. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 11, agora no versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim: semelhantemente também, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, que foi citado no estudo bíblico de hoje, que passou por muitos combates, muitas humilhações, depreciações, julgamentos, traições, desprezo, abandono, e certa feita, diante de muita angústia, conforme o pastor Luiz citou aqui hoje, Paulo estava sendo atormentado por Satanás, e Paulo então clamou a Jesus, orando, e o Senhor Jesus disse: a minha graça te basta. Irmãos, é diante da palavra de Jesus que nós recebemos a graça de Deus o Pai, e assim nós vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós confessamos que diante de nossas mãos está um suco de uva, mas que agora pela fé na Tua palavra, nós queremos concordar agora, Pai, com o sacrifício de Jesus na cruz, ao qual derramou sangue da propiciação. Nós agora entregamos este suco e o Senhor, Pai querido, por meio da fé, está transformando, nós cremos, Jesus, agora já é mais
precioso para nós o que está diante das nossas mãos. Porque cremos, Senhor Jesus, que é o teu sangue, o sangue que nos liberta de todo mal, de toda angústia, de toda incredulidade. Senhor Jesus, eu oro por este irmão e por esta irmã, que ao participar agora do teu sangue, Jesus, em comunhão, dentro do teu reino, tornando um, Pai querido, que possa ser quebrada agora toda a corrente de Satanás que vem aprisionando, que vem machucando, que vem maltratando, Pai, quer por enfermidade, quer por problemas na família, quer por problemas no trabalho, Pai querido, que caia por terra agora na mente e no coração deste irmão e desta irmã. Toda incredulidade, toda acusação de Satanás. Senhor Jesus, que haja agora um livramento em relação à libertação, Senhor Jesus. Nós cremos naquilo que está escrito na tua palavra e nós confessamos quão valiosa e preciosa é a tua palavra. Por isso, Senhor Jesus, nós agora cremos que é o teu sangue que está nas nossas mãos. Então agora nós queremos participar do teu sangue, Jesus. Transforma a nossa mente e o nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, por nos libertar da morte, por nos livrar das trevas. Então, nós queremos, junto com a tua ceia, junto com o teu corpo e com o teu sangue, receber a vida eterna, como promessa da tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado por tanto nos amar, Pai querido. Em nome de Jesus, vamos participar, irmãos. Amém, meus irmãos. Então vamos às bênçãos apostólicas, né? Irmãos, que o grande e o eterno amor de Deus o Pai, que a graça, a paz e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus estejam com cada irmão, cada irmã que ouviu esta palavra, com aqueles irmãos que ouvirão depois. Nós queremos estender estas bênçãos com todos os nossos familiares aqui representados. Pai querido, que estas bênçãos possam alcançar todos os irmãos da Missão Embaixadores de Cristo e que também elas estejam com toda a tua igreja sobre a face da terra. Que todos os irmãos venham ser livres e guardados em nome de Jesus. Nós cremos e dissemos: Amém, Jesus. Uhul. Eu peço que você, que entendeu a importância desse estudo bíblico e que entende que é necessário que outras pessoas o recebam, deixe aqui o comentário, compartilhe, deixe seu like. Assim nós vamos conseguir alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.